Bom dia, bom dia. Mais uma quarta-feira, nós aqui na manhãzinha, né? Com o nosso compromisso diário da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. No capítulo 8 do Evangelho, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Nas instruções dos Espíritos, deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos, ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. João, o Evangelista, Paris, 1863. Bom, aqui João diz pra gente, perdão, a gripe está chegando de volta. João diz pra gente sobre o Espiritismo, sobre a criação do Espiritismo e sobre o porquê do Espiritismo, né? Que Jesus, na parábola que ele disse das criancinhas, ele disse que era para se aproximar dele, para deixarem chegar a ele, aqueles que ainda são como crianças, quer dizer, que ainda estão em evolução, estão no início da etapa evolutiva, né? Que ainda não têm ainda os hábitos terrenos, eles ainda estão muito ligados, né, à matéria, estão presos à matéria. Esses têm que chegar a Jesus, têm que abrir o coração e com suas palavras, com seus ensinamentos, vão ser abertos esses corações para receberem o amor verdadeiro. Eles vão se abrir os corações para que se receba o amor verdadeiro. Jesus quer, comparando esses espíritos às criancinhas, que são espíritos que estejam propensos a aprender, a receber os ensinamentos. Porque as crianças, elas vêm cruas, né? Elas trazem no seu espírito as memórias do passado, mas vêm cruas de aprendizado. Vem aqui nessa etapa terrena para aprender. Então ele comparou esses espíritos ainda iniciantes às criancinhas, que estão ávidas de aprendizado. E os espíritos estão ávidos de aprendizado. Então, o Espiritismo veio para trazer esses para a revelação, para que sejam explicadas as parábolas no seu sentido real. É o que nós estamos vendo hoje, como criancinhas que ainda somos, né? Nas revelações
feitas pelos espíritos a Kardec durante a codificação. Então, hoje nós temos mais conhecimento da vida espiritual, do que seja a vida espiritual, temos conhecimento do que Jesus quis dizer nas suas parábolas, graças à manifestação desses espíritos amigos, bondosos, que vieram abrir nossos olhos para que a gente possa abrir nosso coração para receber esse conhecimento, né? Essas instruções que são dadas pelos Espíritos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, os esclarecimentos que são feitos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, né? Então o Espiritismo veio para isso, como a terceira revelação. Primeira Moisés, segundo Jesus, terceira o Espiritismo. Então vamos aproveitar que estamos ligados à doutrina espírita e vamos procurar crescer um pouquinho mais, né? Para que a gente passe da fase de criancinha para a fase adulta, né? Entendendo, multiplicando o conhecimento, né? Multiplicando o amor que Jesus deixou para a gente como lei maior. A questão do Livro dos Espíritos hoje é a questão 106, na sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, etc. Parecem ser mais que os outros agarrados à matéria, os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como seus auxiliares. Pois muito bem. Então aqui tem mais uma classe de espíritos, né? Os espíritos batedores e perturbadores. Esses ainda estão muito ligados à matéria, estão presos ainda ao plano material, presos muito às manifestações materiais. E eles são utilizados, por estarem nessa condição, pelos espíritos superiores, mais elevados que eles, para se manifestarem. Quando julgam que esse é o tipo de manifestação necessária. Então, quando você tem uma mesa e pergunta alguma coisa para um espírito, e esse espírito, se acontecer isso, vai acontecer isso, dê 2 toques na mesa, o espírito vai lá e bate 2 vezes na mesa. Não vai acontecer, bate uma vez só na mesa, bate na mesa. Então, esses espíritos são os espíritos batedores e perturbadores. São utilizados pelos espíritos superiores para se comunicarem. Por muitas vezes. Nem sempre é assim. Porque espíritos superiores podem se manifestar de várias maneiras, né? Mas depende muito daqueles que estão esperando a manifestação do espírito. Então, todos eles são utilizados, se comunicam com as pessoas, porque a maneira que existe para eles ainda é essa. É batendo, é agitando, né? E eles são úteis, sim, à espiritualidade maior. A espiritualidade maior se utiliza deles, sim, para se comunicar conosco. Bom, gente, essa é a minha interpretação, né? Eu peço perdão se eu estou errado,
em alguma coisa e que cada um possa analisar de uma maneira diferente, de uma maneira pessoal, aquilo que foi falado aqui nessas leituras de hoje. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima quarta-feira, com muita paz, com muito amor no coração, muita luz, fé, esperança e trabalho. É o que nós precisamos, além de saúde. Né? Então vamos lá, vamos aproveitar nossa quarta-feira, fazer o nosso melhor para que o dia seja maravilhoso para todos. Vamos lá, vamos curtir o canal, vamos nos inscrever, vamos divulgar, compartilhar, vamos comentar no canal, no vídeo, para que esse canal cresça, para a gente poder espalhar mais ainda as palavras de Jesus através dos grãozinhos no caminho. Tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer.